focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular e você está no terceiro e último dia do evento Como se tornar um perito. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam gostando aqui desse evento, nós estamos fazendo com muito carinho para você. Eu e a Priscila trabalhamos duro para fazer um evento legal para você, muito mais a Priscila do que eu no caso, mas eu tenho a minha participaçãozinha aqui também, e é por isso que tá ficando bom pra caramba. Mas vamos lá, vamos para o terceiro dia, vou colocar meu óculos aqui, nossa telinha do lado. Terceiro dia do evento, então a primeira coisa, né, se você tá chegando aqui no terceiro dia, para tudo, você tem que voltar lá pro primeiro, para assistir a primeira parte, a segunda parte, para você conseguir aproveitar essa terceira parte aqui, certo? Senão você vai ficar boiando. Primeiro dia a gente falou sobre a profissão, fizemos a introdução sobre a profissão perito e falamos um pouco tecnicamente aqui sobre marcadores, tipos de exames e bancos de dados genéticos. No segundo dia foi mais voltado para como se tornar um perito mesmo, quem pode ser perito, os tipos de perito que existem, falando sobre os concursos e como se preparar para os concursos. Hoje o foco está no caso O.J. Simpson. Então a gente vai discutir esse caso aqui, falar um pouco sobre a coleta de amostras, sobre os exames, mas focar bastante aqui na cadeia de custódia, como isso aqui é importante para a área de perícia. Beleza? Antes de eu passar a bola para a Priscila aí, só vou falar da apostila, né? Eu prometi que ia entregar a apostila para quem estivesse aqui no terceiro dia. Estamos no terceiro dia. O Eduardo, que está aí no chat, vai deixar o link para vocês baixarem a apostila. Baixa aí. Se você não quiser perder a aula, baixa daqui a pouco. Copia o link aí, salva o link em algum lugar e depois você baixa, tá? Para você não perder aqui a explicação. Se não, baixa aí rapidinho que a Priscila vai entrar agora. Vai lá, Priscila. Boa noite, pessoal! Bem-vindos de volta à nossa terceira e última aula desse evento super bacana, promovido aí pelo Universo da Biologia Molecular. Eu espero que vocês tenham acompanhado esses 2 dias intensos, né? Para fechar com a chave de ouro nesse terceiro dia. Então, eu sou a Priscila e vou estar aqui com vocês falando nesse último dia de um caso muito legal que vai servir para exemplificar e adentrar na vida de um perito, na rotina dele, o que ele faz, né? Como é que a amostra chega para o perito do laboratório, né? Que tipo de amostras a gente coleta, como que a gente coleta isso, como é que a gente deve lidar com essas amostras. Então é a nossa realidade, é o nosso dia a dia, então vocês vão entender um pouquinho dessa profissão perito em genética forense. Então, para começar, o caso do O.J. Simpson, a gente vai discutir um pouquinho, é um caso bastante emblemático que aconteceu em 95 nos Estados Unidos, e ele serviu de lição para várias áreas, né, forenses, né, principalmente para a área da coleta de evidências de DNA, né? A gente vai ver aqui alguns erros que foram cometidos, né, e que a gente hoje em dia não sabe, até por força de lei, não deve cometer mais, né? Mas naquela época não tinha esse conhecimento todo e por conta disso ele teve um desfecho muito peculiar, tá? Então a gente vai aproveitar esse gancho da discussão desse caso para falar do exame pericial em local de crime, né? Com foco em coleta de amostras biológicas, né? Material biológico, que tipo de material biológico você pode ter ali no local de crime, né? O olhar que vocês têm que ter como peritos, né? Então hoje vocês são peritos, tá comigo? Então a gente vai lá entrar no local de crime para tentar desvendar, entender o que eu tenho que olhar, com cuidado, para a gente coletar de forma adequada. Então, não só coletar, como preparar esse material biológico para ser analisado, né, no laboratório, com um olhar assim de exame de DNA, tá? E vamos falar, por fim, da importância da cadeia de custódia, né? Que é um assunto que cai muito em prova, tá? Todas as provas para concurso de perícia, envolvendo tanto para perito quanto outros cargos, né? Esse assunto é extremamente cobrado e a gente vai entender por quê, né? Porque é tudo baseado na cadeia de custódia. Uma evidência, a validade dessa evidência, a importância dessa evidência, o quanto ela vai ser aceita lá no julgamento, né? O mérito dela, a importância, o peso dela está realmente baseado na cadeia de custódia, na preservação dessa cadeia de custódia. Calma que vocês vão entender tudinho, tá? E
para fechar com chave de ouro, a gente vai ter a inauguração do nosso curso, que vai ser um curso muito legal, né? Uma imersão realmente. Aqui nesses 3 dias vocês tiveram só uma palhinha do que é a realidade de um perito em genética forense, mas no curso a gente vai ter um conhecimento muito mais aprofundado, muito mais detalhado, né? E vai ser então esse CSI da vida real, profissão perito em genética forense. Então é muito bacana para quem pensa em prestar concurso ou quem quer simplesmente ter esse conhecimento na área forense, né? Quer saber, quer entender, quer discutir com seus colegas, né? Dar opinião, ou ler uma notícia e entender o que é uma coleta de DNA, o que é um exame de DNA, né? Como é feita a coleta em local de crime, que tipo de amostra você vai coletar, como, detalhadamente. Então, nesse curso a gente vai ter tempo para discutir, vocês vão ser realmente os meus colegas peritos, e a gente vai falar de vários assuntos que, obviamente, não deu tempo nesses dias apertados, né, nessas horinhas que a gente teve aqui de evento, mas eu espero que esses dias tenham servido para despertar a curiosidade em vocês. Então, você que quer realmente aprofundar o seu conhecimento e ter uma base sólida nesse assunto de genética forense, convido vocês, né, a estar conosco nesse curso que vai ser bastante produtivo, tá? Lembrando que para quem tem interesse realmente em prestar concurso, quanto mais vocês estiverem familiarizados com esse tema, mais fluido, mais fácil vai ser você matar aquele edital, olha, aquele conteúdo daquele edital, né? Genética forense é um conteúdo que inevitavelmente tem caído na área biomédica. Então, seja você formado em farmácia, em biologia, em biomedicina, em química, eles cobram genética forense, né? Lembrando que no nosso curso a gente não vai se prender especificamente em genética forense, a gente vai passear aí também um pouco por criminalística, né? Vai falar alguma coisa da área forense em geral. Então, é uma excelente base para quem quer realmente ser perito um dia, né? Ou para quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais dessa profissão que é realmente apaixonante. Então, eu vou contar um pouquinho desse caso que eu falei aqui na introdução, que é o caso do O.J. Simpson. Então, vamos lá, gente. Ele aconteceu no dia 13 de junho de 95, nos Estados Unidos. A polícia local encontrou uma cena de crime farta em evidências. Muito sangue, peças de vestuário, pegadas e uma trilha de sangue que revelava o caminho seguido pelo criminoso. Gente, sabe aquela lambança, né? Então, era essa cena de crime aqui. Vocês podem ver ali que tem um corpo no final desse corredor, né? Isso aqui era a entrada do condomínio dessa moça, ela morava aqui. E é a cena do crime do assassinato de Nicole Brown e Ronald Goldman. Aqui está o corpo, né, num zoom maior, da Nicole, e o corpo do Goldman, do Ron Goldman, né? Eu vou me referir muitas vezes pelo sobrenome deles, né, que é o que a gente vê muito nas matérias, e aí vocês fiquem atentos que Brown e Goldman. Bom, gente, seguindo essas pistas, né, essa lambança que o autor ali, o criminoso, tinha deixado, os policiais chegaram à casa do ex-marido de Nicole, tá ali a foto dele com ela. Quem era, nada mais, nada menos que o astro de cinema e ídolo de futebol norte-americano O.J. Simpson. E eles obtiveram ali mais evidências, manchas de sangue no carro do O.J. Simpson, meias dele, no chão do jardim e em outros locais da residência dele. Ele não morava muito distante, não dava nem 10 minutos, né, de carro de um lugar para o outro. Bastou seguir o rastro ali, né, de sangue para os policiais chegarem na casa dele. E aqui está o veículo dele, né, que tinha manchas de sangue também, conforme a gente vai ver mais para frente. Acontece, então, que os exames de DNA foram feitos, as coletas foram feitas das evidências e comprovaram que o sangue era, de fato, o sangue do carro, da casa dele, né, era, de fato, das vítimas, da Nicole Brown e do Ron Goldman, e também do O.J. Simpson, né? E, incrivelmente, olha que coincidência, ele tinha um corte na mão, né? Ele não soube explicar, ele se contradizia toda hora que ele depunha sobre aquele corte, e a história estava muito turbulenta, né? Tudo indicava que era ele. Ele ainda tentou fugir, né? Tem uma cena icônica, né? Que foi mais de hora de perseguição dos policiais atrás daquele Bronco, que era esse veículo aí, branco, né? E aí teve uma história, ele realmente era um ator, né? Dramático, né? Um colega dele ficou falando que estava sendo ameaçado, não podia parar o carro, que ele estava obrigando o cara a dirigir.
Eis que uma bela hora ele viu que não ia ter como, né? Ele parou o carro e acabou se entregando, né? Assim, foi preso, né, para esclarecimentos, mas ele permanecia negando o crime, tá? Mesmo com todas as evidências. Bom, a promotoria acreditava ter nas mãos um caso bem fechadinho, né, que não poderia ser contestado, mas foi surpreendida pela estratégia dos advogados do O.J. Simpson, o questionamento das provas. As câmeras de televisão flagraram o principal perito da polícia coletando amostras sem luva, gente. Policiais manipulando as evidências sem trocar as luvas e muitas pessoas circulando na cena do crime. Pessoas não autorizadas. Então, a cena do crime não tinha sido bem isolada. Tá? O caso de tão emblemático e famoso virou filme e documentário. Vocês podem ver The People vs. O.J. Simpson, né? E o O.J. Made in America, né? É o primeiro episódio da série. Eu acho que ela estava na Netflix e eu acho que ela agora está no Star Plus, que é o American Crime History. Então, gente, afinal, como é que isso aconteceu, né? Essa zona, toda essa lambança, tanta prova, e no final teve um desfecho diferente do que a gente imaginaria, né? Bom, eu vou explicar para vocês, baseado nesse quadrinho que eu construí, onde eu coloco aqui algumas amostras que foram coletadas, para a gente comentar, né, rapidamente. Número de amostras coletadas, só para a gente ter um viés mais científico, né? Com quem que deu match daquele DNA, ou seja, quem pertencia. A gente usa essa coincidência, match, né? Então, com quem bateu aquela amostra, né? Era DNA de quem? E a alegação da defesa em relação ao que foi encontrado. Então, vamos lá. Gotas de sangue na casa de Nicole Brown, no mesmo dia, tá? Ela foi encontrada assim que tinha virado a meia-noite do dia 12 para o dia 13, tá? O crime ocorreu no dia 12 de junho, né? Mas a cena do crime foi revelada nas primeiras horas do dia 13, tipo 1 da manhã, meia-noite e pouco. Né? Então, eles logo foram para lá para coletar, isolar e fazer as coletas que a gente vai comentar aqui, né? Então, tinham 5 gotas no caminho para fora da casa. O DNA batia com o DNA do O.J. Simpson. O que a defesa alegou? Não, porque degradou o DNA do verdadeiro autor e essas evidências aí, elas foram adulteradas. E ainda teve contaminação no laboratório. Vocês pegaram o DNA dele para usar de referência, contaminou tudo. Teve uma mancha aqui nesse portão, ó, que é o portão traseiro, tá vendo? Da casa da Nicole, que só foi coletada, pasmem, dia 3 de julho, gente. Quase um mês depois. Pensem nesse lapso temporal aí para uma evidência de DNA. Mas eles acharam também que batia com o DNA do Simpson. E que a defesa alegou que pelo lapso aí, pela demora de coleta, essas amostras foram plantadas por policiais antes da coleta. Não, isso não existe, gente. Quase um mês para coletar, como é que o DNA ia estar lá? Bom, acharam também manchas no carro dele, aqui aquele carro branco que eu mostrei pra vocês, aqui tá, a gente tem esse esquema aqui, ó, que tinha aqui na maçaneta da porta, né, tinha uma impressão do sapato, que a gente pode ver aqui, né, parcial, aqui no chão, cheia de sangue, e no descanso da cabeça do passageiro também tinha sangue, tá, então uma lambança. No dia seguinte, e 26 de agosto, que eles coletaram também, uma segunda coleção de manchas. Então, manchas ao redor do carro também tinha. Ele estacionou o carro, né, na frente da casa dele, né, após o suposto fato, né. Então, tinha manchas ao redor, tinha essa pegada que eu falei, né, de sapato aqui, que a gente pode ver aqui, ó. E uma mancha no console central, que é esse aqui, ó, tá. Batia com Simpson, batia com a Nicole na pegada, sangue dela, e tinha uma mistura do DNA do Simpson com o Goldman nesse console aqui, tá. Nas outras manchas, coletadas posteriormente, né, porque o veículo foi apreendido, tinha uma mistura do Simpson, da Brown, né, que é a Nicole, e do Goldman. O que a defesa alegou? Bom, que o DNA do Simpson estava ali sem vinculação com o crime, afinal o carro era dele, nada mais esperado que o DNA dele estivesse ali. Talvez não no sangue, né, gente? Porque eu não costumo sangrar no meu carro, mas sim, podia ter o sangue, mas podia ter o meu DNA também, né, porque eu toquei ali na região, então é plausível. O detetive havia plantado aquela pegada, tá? Ele, inclusive, alegou que ele não tinha um sapato correspondente àquele tipo e, posteriormente, viram ele usando um sapato daquele tipo, que era um sapato de uma marca italiana, chique, Bruno, não sei das quantas, bem específico, tá? No tamanho 12, lá, tá até aqui, ó, Bruno Mlagli. E o laboratório, inclusive,
eles alegaram que o laboratório falhou nessa análise de mistura. A análise de mistura de DNA, gente, é bastante complexa, tá? Realmente é uma coisa complicada. Naquela época, não era baseada na metodologia que a gente utiliza hoje, que são os STRs, né? Provavelmente eles usavam sondas, usavam VNTRs, que era uma outra metodologia. Realmente era mais complicado ainda, então eles alegaram isso, tá? Obviamente eles tiveram instrução de alguém que entendia da área, né? Lembra do assistente técnico? Ali aí, o assistente técnico entraria aí agora para ajudar a defesa, né? E atacar os pontos fracos ali da acusação. E aqui eles alegaram que o sangue tinha sido plantado no carro entre o crime e a coleta. Obviamente, 26 de agosto passava, nossa, mais de 2 meses, né? Em 13 de julho, 13 de agosto. E depois que coletaram isso, haja, né, também tempo, né? Acharam aqui manchas de sangue na casa do Simpson, aqui é o esquema da casa dele, tá? O portão, aqui é onde estava o carro, tinha manchas aqui, ó, na calçada, né? Aqui é a grama, tinha mancha aqui na entrada, na garagem, né? Tinha manchas também aqui no piso, tá vendo? Então, 2 gotas na garagem, uma no vestíbulo, uma no quarto central, múltiplas manchas numa meia encontrada no quarto dele. Então, assim, então ele pisou naquele sangue, provavelmente, né? Tinha meia. Então, dava o DNA dele e da Nicole. O que eles alegaram? Que ele sangrou sem relação com o crime. Ele tá na casa dele, ele pode ter sido... Ele se cortou, né? Ele tinha um corte na mão e não tinha nada a ver com o crime. Ué, provem vocês. E, obviamente, o sangue tinha sido plantado ali, aquelas gotas, após as meias serem coletadas. Bom, e eles também acharam uma luva no local de crime e, curiosamente, a outra luva, o outro par, foi encontrada onde? Na casa dele, gente. 15 manchas identificadas do Goldman, do Simpson e da Nicole Brown, tá? Tanto individualmente como parte de uma mistura, tá? Eles disseram que a luva foi plantada pelo detetive lá na casa do Simpson e que o DNA do Simpson estava presente devido à contaminação do laboratório, na luva do local, né? Que eles fizeram um parzinho, né? Enfim, gente, acontece que a forma como que essas amostras foram coletadas foi completamente errada, tá? As pessoas entraram e saíam da cena sem nenhum rigor, né? A cena não estava isolada, mas o quê? Eles não trocavam as luvas ao manipular as amostras. Então, você pega uma amostra, você vai coletar outra amostra, você tem que trocar sua luva, porque você já contaminou a sua luva com sangue ali, né? Você tinha detetive botando prova no bolso, né? Essa luva ela vai parar no bolso de um detetive. Não tem condições. Isso tudo sendo filmado, televisionado, todo mundo vendo. Obviamente que eles iam contestar, né? Qualquer um contestaria. Você, aí, perito, faria desse jeito? Claro que não, né, gente? Hoje em dia a gente tem... graças a esse caso principalmente, né, que foi um dos primeiros assim a dar uma lavada de como coletar, né, a gente não faria isso, né. Tem essa cena icônica aqui, até vocês podem ver no documentário e no filme, né, que acho que é com Cuba Gooding Jr., é muito legal o filme. Que o advogado de defesa, depois que ele pega essas luvinhas aí, gente, essas luvas, elas tinham sido congeladas e descongeladas várias vezes, né? Porque você pega uma evidência com sangue, você congela ela. Ela era de couro. Então, ela provavelmente encolheu, né, nesse processamento, né? Já devia estar como, né? Podre, né? Com sangue velho sendo congelada e descongelada para análise. Ele pegou e tentou enfiar e não entrava, sabe? Com aquela cara de cínico dele. Tem que ver Vocês botam aí no Google, no YouTube, tem vários vídeos porque o julgamento foi televisionado. Muito bacana, você consegue ver o julgamento inteiro. E o Johnny Cochran, que era um dos advogados da defesa do Dream Team, lá do time dos sonhos de advogados deles, que ele teve vários advogados, né? Inclusive um da família Kardashian. Ele tentou botar e não entrava, né? Ele fez aquela cara assim, tá vendo aqui, ó? E aí o advogado falava, if it doesn't fit, you must acquit. Quer dizer, se não serve, vocês têm que absolver. E ele falava isso para várias partes do julgamento, durante várias partes, sabe? Ó, se não serve, tinha um chapéu assim de lã também, né? Que falaram que ele usou para tentar se disfarçar, para fugir. De fato, gente, quando ele foi preso, ele estava com uma maleta que tinha bigode falso, óculos, se eu não me engano, uma boina, mas ele falou que não era para ele se disfarçar e fugir, não. Tinha o passaporte dele também, tá? Mas ele não estava tentando fugir. Enfim, aí fica com vocês aí acharem se ele é culpado ou não, né? Porque Simpson foi absolvido, gente.
Em função da forte argumentação de sua defesa, no sentido de que a preservação do local de crime e os procedimentos de coleta de vestígios foram realizados de forma incorreta e inadequada, evidenciando verdadeira falha na cadeia de custódia que a gente vai ver hoje. Então, saiu com essa cara que a gente pode ver. Ele comemorou como se fosse um jogo de futebol norte-americano, lá, aqueles futebol americano que eles jogam. Ele fez aquele gesto na frente dos familiares, foi bem chato, né? Comemorando ali a sua absolução. E, inclusive, tem um livro depois que foi escrito, né? Teoricamente foi escrito por um ghostwriter, né? Por um outro escritor, mas que o Simpson, ele comprou a briga, né? Foi oferecido uma grana para ele. E ele disse que ele mesmo escreveu. Que você lê assim, I did it. Confessions of the Killer, né? Então, eu fiz confissões do assassino. Só que se você dá um zoom ali, tem um if I did it. Então, se eu tivesse feito, né? Então, ele narra com detalhes como ele matou 2 personagens fictícios que encaixam perfeitamente na ex-esposa e no amigo da ex-esposa, né? Que a gente não sabe se era namorado, enfim, né? É bem sarcástico, né? Mas, pois ele ainda fez isso, ainda ganhou dinheiro com isso. Tá solto. Fato é que, se vocês procurarem no Google, ele foi preso anos depois por roubo à mão armada, enfim, né? Vamos falar então do nosso exame pericial em local de crime. A gente já teve, né? Vocês peritos entraram na cena comigo, viram o que não pode acontecer, o que pode acontecer, os desfechos, né? Mediante aquela cena terrível, que tudo indicava que era ele, mas ele foi absolvido. Então, se você estivesse naquela cena, como é que você teria coletado aquilo ali? Vamos dar uma olhadinha aqui? Primeiro falando do primeiro princípio da criminalística em geral, gente. Todo contato deixa uma marca. Quem falou isso foi o Locard, né? Que era um francês, que foi pioneiro na criminalística, né? E é o princípio de troca dele, muito famoso. Então, gente, a evidência, né, o vestígio, ele tá ali porque alguém deixou. Então, se alguém passou por ali, todo contato deixou uma marca. Tá? E eu gosto muito dessa frase aqui, que é do Rabelo, que diz que o local de crime constitui um livro extremamente frágil e delicado, cujas páginas, por terem a consistência de poeira, desfazem-se, não raro, ao simples toque de mãos imprudentes, inábeis ou negligentes, perdendo-se desse modo para sempre os dados preciosos que ocultavam à espera da argúcia dos peritos. Então, a gente, perito, vocês são meus colegas peritos hoje, a gente tem que ter a argúcia, né, essa palavra, né, a perspicácia de olhar aquela cena como se fosse a primeira e a última vez, porque aquilo ali vai ser desfeito. E a segunda perícia nunca é igual à primeira, né? Então, as evidências da cena do crime, ela grita. A vítima está em silêncio, mas a cena grita, né? E a gente precisa ouvir com calma aonde estão ali as evidências gritando, para coletar de forma correta e certeira. Não adianta ficar coletando suave de poeira ali, né? A gente tem que ser certeiro, baseado no que a cena do crime nos está dizendo, né? O que a gente potencialmente poderia pensar na dinâmica do crime. Ele entrou por ali, olha, aquela janela está quebrada, tem uma cadeira virada, os corpos estão nessa posição. Para vocês terem uma ideia, a Nicole Brown e o Ron Goldman, eles foram mortos por uma faca, né? O Simpson tinha comprado uma faca específica lá um tempo antes. Essa faca nunca foi encontrada. Tá? Então, a arma do crime não se sabe, né? Eu queria fazer uma diferenciação aqui para vocês, que é muito comum cobrarem isso em concurso, tá? De vestígio para evidência, né? A gente fala muito em vestígio, mas o vestígio, gente, é qualquer marca, objeto ou sinal encontrado no corpo de delito. A gente já falou de corpo de delito lá na outra aula, tá? Que é aquele material, né? O que a gente tem de material de um crime. Então, na verdade, o vestígio é a existência de um agente provocador. Vamos supor aí esse martelo de bater carne. Encontrei isso na cena do crime. Mas está relacionado com o crime ou não? Bom, aí a gente precisa ver o que é o crime. A gente chegou na cena e tinha esse corpo aí, com essas marcas, que são condizentes com marcas de uma ação contundente por um martelo de carne. Então, o vestígio passou a ser uma evidência, porque são os vestígios que, após analisado pelos peritos, se mostram relacionados ao delito investigado. Captaram isso? Conseguiram compreender a diferença? Então, o vestígio era o que estava ali isoladamente. Eu cheguei, abri a porta, tinha um martelo
jogado ali na beira da escada que dava em direção a esse quarto onde estava esse corpo. Por enquanto é um vestígio. Bom, né, um martelo jogado no chão não é normal, né? Mas quando eu chego lá e me deparo diante de um delito, né, e eu acho relação daquele vestígio com o delito, aquele objeto passa a ser uma evidência, certo? E aí eu tenho essa cena de crime, por exemplo, aquele corpo ali, né? O que me interessa, né? Quais são as amostras biológicas, né, de interesse forense? O que eu acho, o que eu tenho que ligar o meu radar, vocês peritos vão me ajudar aqui, para encontrar ali, né? Bom, vamos lá abrir a nossa lupa para dar uma olhadinha nisso. Primeira coisa é óbvia, né? Principalmente quando a gente tem um assassinato, uma morte, né? É muito comum um crime violento ter sangue. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é sangue, óbvio. E normalmente é fácil de ver, né? A coloração, o cheiro, aquele cheiro de ferro forte. E dependendo do tempo que vai se passando, né? Ficam com um cheiro diferente, pode ter um cheiro mais fétido. Fluidos corporais. E aí, muitas vezes, são mais difíceis da gente visualizar. A gente precisa, às vezes, de reagentes químicos ou equipamentos específicos, né? Como fluidos como sêmen, urina, saliva. Então, eu exemplifiquei aqui, ó, essa mancha branca seria sêmen, tá? Urina não botei nenhuma imagem, né? Mas as células desprendidas na urina, eu mesmo já fiz um exame, gente, que me marcou até. Foi um exame de violência sexual numa recém-nascida. E não havia sido penetração vaginal, mas provavelmente, né, a alegação era que havia tido manipulação da genitália da neném. E com a manipulação, era possível ter desprendido células epiteliais ali naquela região. Então, houve a coleta da urina da neném para, né, naquele momento que saía ali a urina, para ver se saía alguma célula do suposto agressor. Só que é um material extremamente difícil da gente conseguir, né? Para vocês terem uma ideia, eu só consegui DNA da própria vítima dela, né? Que era esperado ter células dela na urina dela. Eu não consegui DNA de mais ninguém. Isso significa que ela não foi violentada? Não. Isso significa que eu não consegui visualizar pelaquela amostra, certo? Lembrando, gente, que um laudo de DNA, ele não tem o poder de acusar ninguém, tá? Eu vou responder o que o juiz ou o delegado me perguntou. Há DNA de outra pessoa além da vítima? Não, nesta amostra, tá? Aí eu uso eu explico a metodologia que eu usei, né? A sensibilidade da minha técnica. Então, com essa sensibilidade, eu não consegui visualizar. Não significa que não existe. Entendem a diferença? Bom, a saliva você pode, por exemplo, coletar de uma garrafa que a pessoa, né, colocou a boca ali, deixou saliva. Tecidos moles, como músculo, pele, ou tecidos rígidos, como ossos e dentes, né, são muito comuns no encontro de cadáver, a gente receber esse tipo de material. E menos incomum são pelos ou fios de cabelo, né, que são materiais mais difíceis de a gente conseguir um DNA de análise, um DNA para a gente analisar STRs nucleares. Então, normalmente, a gente analisa mais um DNA mitocondrial, que é mais complicado, né? A gente não vai se ater aqui por falta de tempo mesmo nessa aula, mas, por exemplo, no curso que eu vou dar, eu explico isso com mais detalhes, tá? Mas para vocês terem uma ideia que não é tão comum, e um fio de cabelo, necessariamente, ele pode ter pouco material para ser analisado, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que a gente já recebeu no laboratório, olha, a gente já recebeu tudo que vocês possam imaginar. Carrinho de mão, corda, faca, né? Armas brancas são muito comuns, machado, guimba de cigarro, envelopes, roupas, vestimentas, é muito comum, tá? Tudo que você possa imaginar no local de crime. Copo, garfo, retalhos, né, de lençol, de sofá, de cortina. Pensa, gente, tudo que vocês possam imaginar e digam alguma coisa, eu vou falar que eu já recebi, tá? Porque realmente é muito diverso, né? Um fluido biológico, ele pode cair em qualquer local, né? Na nossa casa, na rua, enfim, né? E material retirado do cadáver, né? Então aqui a gente tem cadáveres carbonizados em veículo,
aqui que a gente chama de micro-ondas, isso especificamente em favelas, aqui no Rio de Janeiro é muito comum, né? Muitas vezes eles usam pneus, colocam o cadáver ali dentro e atiram fogo, né? Então, dependendo do nível de calcinação, é bem complicado a gente conseguir um osso íntegro, mas conseguimos sim, tá? Conseguimos também, às vezes internamente, que ainda não pegou fogo, né? Não foi calcinado, não foi degradado, músculos mais internos. Aqui é um fragmento de músculo, tá? Aqui um outro corpo já em estado avançado de degradação, né? Aqui um osso longo, que é um dos melhores ossos para a gente conseguir material de DNA, é bem legal de trabalhar. Só por curiosidade, gente, como é que a gente extrai DNA disso, né? Já que vocês são meus colegas hoje, eu vou contar para vocês. A gente corta, então, um pedaço desse osso, normalmente osso longo, né? Como eu falei, são os melhores ossos para isso. A gente corta em quadradinhos, tá? Com utilização de uma Dremel, que é uma microretífica. Primeiro limpa o osso, né? Retira qualquer resquício de tecido mole que já esteja putrefeito, né? Lembrando que a nossa preferência é trabalhar com sangue ou tecido mole, que é mais rápido, o osso ele é mais demorado, tá? Mas, obviamente, nesses casos aqui de carbonização, muitas vezes só temos osso, né? E pensem, no Rio de Janeiro, um cadáver encontrado em 1, 2, 3 dias, provavelmente já vai estar putrefeito, né? Os tecidos moles já vão estar degradando, né? Ações ali de bactéria, de DNAs sobre o DNA, então, sobre o DNA daquele tecido mole. Então, é melhor para a gente, um DNA mais bem preservado seria realmente o do osso. Então, como eu estava falando, a gente corta em quadradinhos e, posteriormente, a gente pulveriza esse osso num pó, parece um talco, sabe? A gente utiliza um equipamento que bate muito rápido em caçapas, né? Que tem com bolinhas magnéticas ali, bolinhas de metal, e aquele atrito bem rápido, normalmente gera calor, né? E pulveriza esse osso, né? Normalmente essas máquinas utilizam, inclusive, nitrogênio líquido para resfriar de tanto calor que gera, tá? Mas só a título de curiosidade, provavelmente no curso eu vou conseguir entrar em mais detalhes, a gente vai ver imagens, vai ver como é que faz, tá? Bom, e aí, eu já exemplifiquei para vocês, né, algumas amostras, e como é que a gente coleta e prepara essas amostras. Vamos lá, meus peritos. Primeiro a gente tem que lembrar de características dessas evidências biológicas. A base tem que estar com vocês sempre, tá? Seja aquela base lá da faculdade, seja que vocês estão vendo aqui no curso. A gente sempre tem que lembrar que as amostras biológicas, elas são efêmeras, elas se degradam facilmente, seja por micro-organismo, seja por fatores ambientais, né? Um local de crime exposto ali a sol, a intempéries, né? Chuva, pessoas passando, né? A parte física, né? Sendo degradada ali, o vento, micro-organismos, bactérias, fungos degradando ali, né? DNAs, comendo DNA, picotando meu DNA. E elas são suscetíveis, né, à contaminação. Então, a susceptibilidade é uma outra característica. Então, a contaminação tanto por micro-organismos quanto pelo próprio operador, pelo próprio perito que está coletando a amostra. Tá? Daí a importância do uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, luvas, máscara, touca, tá? Que a gente vai falar já já. E baixa visibilidade, né, gente? A gente está falando de amostras forenses. Então, alguns que tá em pouca quantidade, né? Às vezes invisíveis aos nossos olhos. Precisamos de reagentes, como o luminol, por exemplo, para revelar a presença de sangue, tá? Ou outros reagentes que detectam, por exemplo, o sêmen. Então, alguns desses vestígios biológicos eles podem ser de difícil visualização, sendo necessário equipamentos ou reagentes que revelem manchas ou restos celulares. Existem também luzes forenses, né, que a gente coloca e que, dependendo do filtro que a gente coloca e do comprimento de onda que aquela amostra absorva, ela emite um muito comprimento, e aí pelo filtro a gente sabe o que a gente está esperando ali, né, que poderia ser sêmen, poderia ser sangue, tá? Urina, por exemplo, é muito comum. E, portanto, essas amostras são muito melindrosas. Lembra, gente, a gente está ali no local, a gente não pode perder nada, é a nossa chance, é a chance de dar justiça àquela vítima. Então, a chance de você coletar é ali e agora. Vocês não têm outra oportunidade. Todo cuidado é pouco. Então, quais são os cuidados? Evitar falar, tossir, espirrar sobre as amostras. Isso aí, né? Vocês devem estar no laboratório. É muito óbvio, né? Evitar tocar as mãos. Você tá com a luva, legal. Mas aí você bota a mão no nariz, na boca e coça a cabeça. Gente, não dá, né? Você tá pegando seu DNA e contaminando ali a sua luva.
Tá? Antes de manusear as amostras, não toque em nada. Troque as luvas ao manusear amostras diferentes. É muito comum a gente utilizar pelo menos 2 luvas. Tá? Porque uma luva está protegendo do meu DNA, de eu contaminar com o meu DNA, e a outra luva é para eu coletar uma amostra. Coletei uma amostra, eu retiro essa segunda luva, jogo fora, descarto e ponho um novo par de luvas. Tá? Eu já estou com uma luva por baixo, então eu não vou estar contaminando esse par com o meu DNA. Tá? A gente sempre trabalha com 2 pares de luva em local de crime, muito importante, tá? Senão, tem que dar um jeito de descontaminar aquilo ali, né? E não carregar possível contaminação de uma amostra para outra. Usar instrumentos descartáveis ou lavar com hipoclorito de sódio, né? Vulgo água sanitária, né? 1%, água e álcool 70% antes de uma nova utilização, se não for descartável, se for um bisturi metálico, né? Tem a opção de autoclavar também o material. Usar material que seja, a gente chama de DNA free, né? Certificado para isso, que não tenha uma contaminação prévia de DNA. Não utilizar formol ou outras substâncias conservantes, porque isso degrada o DNA, né? Isso impede depois a amplificação correta daquele material, certo? E aí, que tipo de amostras que eu vou coletar, Priscila? A mais comum que a gente já falou é sangue, né? Lembrando, gente, quando eu coleto uma amostra, né, eu chego ali naquele local de crime, muitas vezes eu vou ter o corpo ali, o sangue muitas vezes saindo dali, né, do corpo, então é meio óbvio que é sangue. Mas lembrem uma coisa, o exame de DNA ele é extremamente caro, tá? Então, normalmente, para eu garantir que aquela amostra é sangue, eu faço um teste bioquímico, tá? Anotem que isso é importante para concurso, que é um teste de triagem para verificar se é sangue ou não. Existem reações genéricas para sangue genérico e reações específicas para saber se sangue é humano, tá? Que poderia ser, por exemplo, o sangue de um cachorro, que também estava ali na cena, um sangue de galinha, tá? Então, eu tenho que saber se é sangue humano. A melhor forma de eu mandar, mandar de forma certeira uma amostra para o laboratório, tá? Lembrando que o exame de DNA é o mais caro que tem. Então, fazer essa triagem é muito importante. A gente lá no DNA, a gente só recebe quando é sangue humano, tá? Então, são importantes antes desse envio de amostra. Como é que a gente coleta isso? Lembra, gente? A arma do perito é a sua caneta e do perito de laboratório é o seu SUAB. É a caneta para emissão do laudo e o SUAB para coleta. O SUAB é aquele cotonete chique, estéreo, próprio para a coleta de amostras biológicas, né? Sem posterior contaminação. Então, você coleta ali, por exemplo, uma gota de sangue, tá? Tá aqui. Você vê que é bem pouquinho, né? Às vezes a gente tem realmente só uma gota ali no local de crime, né? A gente não tem aquela lambança toda como o caso do O.J. Simpson. E existem embalagens assim, ó, tá vendo? Que são porta-suaves. Você monta depois uma caixinha. E aí evita do suave ficar batendo ali no interior da embalagem. Lembrando que o ideal é sempre usar papel, porque o papel, ele não deixa o ambiente úmido, né? Você tem que secar esse suave e armazenar ele em papel para evitar de proliferar bactérias e fungos, porque o plástico, ele mantém a umidade. Mais que você tenha seco o suave antes de guardar, o ideal é guardar em embalagem de papel. Tá? Posteriormente, você pode até botar num plástico para preservar, por exemplo, a inscrição, porque você deve congelar essa amostra. Uma gota na parede. O que você pode fazer, gente? Presta atenção. Vamos ser criativos, gente. Brasileiro é super criativo. Raspa. Vai vir com pó de parede? Dana-se. Vamos analisar com pó de parede mesmo. Uma questão muito importante em amostras forenses são os inibidores e os contaminantes, tá? É muito comum a gente ter inibidor e contaminante. Por isso, os kits que a gente usa para amplificar DNA, eles são muito otimizados no sentido de amplificar aquele material mesmo com inibidor e contaminante, tá? A gente tem, inclusive, a gente vai ver isso no nosso curso, né? Mas na etapa de quantificação, de saber o quanto de DNA eu tenho ali antes de amplificar para ter o perfil genético, né? A gente extrai o DNA, a gente quantifica para poder amplificar, né? E tem muitas cópias e analisar o perfil genético. Na hora da quantificação, inclusive os kits me dizem quanto de inibidor potencialmente tem ali, quanto a minha reação estava inibida, tá? Então eu tenho kits que extraem melhor determinadas amostras. Então aqui eu raspei e cai no papelzinho, aí eu fecho aquele papelzinho e guardo no envelope e mando para o laboratório, né? Sangue líquido, eu poderia coletar aqui com uma seringa estéril e botar num falquinho, né? Esse tubinho aqui plástico. Se tiver na terra, gente, não tem jeito, vai ter que mandar com terra mesmo, né? A terra, ela tem muito ácido úmico, ele é um inibidor de amplificação de DNA, mas se é a minha única opção, eu vou ter que mandar, tá?
Se o sangue entranhar em fibras, você recorta o sofá, ali no sofá, né? Recorta mesmo a espuma do sofá e manda a espuma pra gente, tá? A gente vai tentar eluir aquilo ali no laboratório e extrair o DNA a partir daquilo ali. Vocês viram como é que é o universo de possibilidades de sangue, por exemplo? Cara, é muita coisa, né? É muita opção. E o perito ele tem que ter sagacidade, ele tem que ser esperto para visualizar e otimizar o método de coleta, tá? Da melhor forma possível em termos de quantidade e de preservação. Um outro tipo de amostra, amostras de violência sexual, nós temos ali, eu botei sangue aqui na calcinha, né, que seria o mesmo, mas eu estou querendo mais me referir a sêmen, né, que é o principal fluido biológico encontrado num crime de violência sexual, né, que ainda temos 80% das vítimas mulheres, então normalmente são homens estuprando mulheres, né, embora a gente tenha recebido cada vez mais casos de relações homoafetivas, né? Homens estuprando homens também, tá? E a gente recebe suave anal nesse caso, em vez de suave vaginal. Aqui a gente tem sofás, né? Colchões. Então, lembrando que se for superfície absorvente, a gente recorta para pegar aquele material lá dentro, né? Um preservativo, como é que a gente faz? O preservativo, a gente tem uma questão muito peculiar. Reparem, se o sujeito usou preservativo, a parte interna vai ter o sêmen dele, ok. E a parte externa, o que vai ter? Vai ter células epiteliais da vítima, vai ter uma amostra de referência da vítima, que é muito legal nesses casos, porque esses casos de violência sexual, é muito comum a amostra que vem pra gente ter uma mistura de DNA da vítima com o agressor, né? Porque você faz um raspado da vagina dela com sêmen, no caso de não ter preservativo, né? Ele já pulou no canal vaginal. O suspeito, o autor, né? Então a gente faz esse swab, o legista faz o swab no exame de corpo de delito e vem células epiteliais da vítima e sêmen do agressor. Eu tenho uma mistura. Então eu preciso do perfil genético da vítima, né, como amostra de referência para eu isolar daquela mistura, para eu retirar. Nesse caso do preservativo, quando eu encontro um preservativo na cena do crime, eu tenho que amarrar ele para poder não misturar o sêmen com a parte de fora. E aí eu coleto um swab na parte de fora e um na parte de dentro. Então, um é supostamente do agressor, o de dentro, e um é supostamente da vítima, o de fora. E se eu tiver uma mistura, eu vou ter como subtrair o perfil dela daquela mistura de DNA. Então, isso é essencial, tá? A gente vai falar com mais calma isso no curso, mas só para dar uma palhinha para vocês, isso costuma cair em prova também. No caso de DNA de toque ou DNA de saliva, são as células que a gente deixa ao entrar em contato com objetos, como uma guimba de cigarro, como mordida, né? Muito comum também em casos de violência sexual, a gente ter ali esses roxos que a gente chama chupões, né? As mordidas. O que a gente faz? A gente pega um suave, umedece com uma substância estéril, como água, miliquê, estéril ou soro fisiológico, né, que é mais acessível, no caso do perito do local ali, a gente umedece e passa naquela superfície para tentar retirar as células epiteliais. A gente já recebeu fruta mordida, gente. No caso aqui é uma maçã, mas sabe o que a gente recebeu? Foi uma perita colega minha que fez um jambo muito peculiar. Eu falo para vocês, pensem em qualquer coisa e me falem. Priscila, você já recebeu isso? Eu vou falar, já recebi. Batata. Ainda te digo o resultado se você lembrar. Se deu ou não deu, né? Lembrem, gente, ter uma amostra de sangue ou uma fruta mordida ou uma garrafa que um suspeito utilizou não necessariamente vai me garantir ter um perfil genético de qualidade. Eu dependo da quantidade e da qualidade daquele material. Eu não sei quanto tempo está ali, eu não sei o quanto que de células foi desprendida ali, né? Depende muito dos inibidores, dos contaminantes. Então, quem vê a amostra não vê perfil genético. Então, às vezes a gente tem um pedaço de músculo lindo do cadáver e não dá um perfil genético de qualidade, gente. A gente tem que pedir uma outra amostra, um osso, para tentar um perfil genético bom. Acontece muitas vezes, tá? Mas a gente faz sempre da melhor forma possível até exaurir as possibilidades e conseguir um perfil genético bom, né? Porque se a gente não analisar ali, nunca mais aquele caso vai ter uma solução, né? Lembrando, gente, que nós somos as vozes da vítima, né? A última oportunidade de fazer justiça. Aí eu tenho uma garrafa, que eu já exemplifiquei. Ah, sim, gente, veículo, é muito normal, né? O autor rouba um veículo e ele manipula ali o volante, manipula a manopla ali do câmbio. Então a gente faz swab dali também, né? Normalmente a gente até pega o DNA do próprio dono do veículo para usar como
exclusão daquela possível mistura, porque o DNA do dono do veículo deve estar ali, né? Então, eu tenho que saber qual é o DNA dele, porque se eu tiver uma mistura de DNA de 2 homens, um eu tiro, que é o dono do veículo, o que sobra é o possível autor do delito que está sendo investigado, tá? Muito comum também, em casos de violência sexual, por exemplo, né, mas poderia ser uma briga, quando a vítima arranha o seu agressor em defesa, né, aquela brigalhada toda, é muito comum as mulheres, né, com unhas mais grandinhas assim, né, maiores, e aí elas arranham e pegam células epiteliais do autor. Então a gente faz o suave unguial, guardem esse termo, suave unguial, é esse suave embaixo da unha ali, tá? Que aí pode ter células do autor. Mas o que eu separei para vocês aqui? Sangue líquido, né? Muito comum. Aí eu agora mostrei algumas amostras de cadáver, né? Ali tá pegando um tecido muscular mais interno do cadáver, ossos, né, muito comum, dentes também, né, lembrando que, gente, que a coleta dos dentes, normalmente a gente pede molares e pré-molares, porque tem mais polpa dentária, que é o que a gente analisa, ela pode ser realizada, porém somente por perito odontologista e após o exame odontológico, tá? Normalmente a gente faz o exame odontológico do cadáver, porque uma das formas de você identificar um cadáver, além de exames de DNA, é através de registros odontológicos, né? Inclusive é uma forma muito mais barata. Acontece que nem todo mundo tem registro odontológico, mas tendo esse registro ante-mortem, né? Você vai lá no dentista, você tem lá aquela panorâmica, você tem a ficha odontológica, que ele marca onde você tem resina, onde você tem restauração. Isso tudo serve para o perito odontologista dizer se aquele cadáver é de fato aquela pessoa que tem aquela ficha odontológica. É um meio validado pela Interpol de identificação humana, tá? O outro seria a papiloscopia. Então, a gente tem 3 meios métodos ouro para identificar uma pessoa. É a papiloscopia, a odontologia e o DNA. Lembra, o DNA é mais dispendioso, né? E é a última opção, né? Aqui, ó, um outro meio é uma coleta de suave da bexiga urinária. Então, aqui é um cadáver, tá? Aqui foi aberta, aqui o abdômen, aqui tá a bexiga, né? Expõe a parte interna da bexiga, que é muito semelhante à nossa mucosa interna da boca. Só que a boca num cadáver, ela é facilmente contaminada, né? Porque já vem mosca. Então, não é o melhor lugar para a gente coletar a célula. Já a bexiga, ela é um lugar que se permanece preservado, tá? Então é muito legal, foi até uma colega do nosso laboratório, uma perita, ela fez um trabalho maravilhoso mostrando como o suave de bexiga urinária interno, né, dessa mucosa pode ser excelente como fonte de material de DNA desse cadáver. Coleta de osso longo, aqui já tem um cadáver, tá vendo? A gente corta aqui é um terço médio do fêmur, um osso longo maravilhoso para a gente ter resultados de DNA, né? E corta um pedaço e manda para o laboratório. Importante, gente, esperem secar a amostra que você está coletando, né? O sangue, o suave com saliva. Espera secar, porque a umidade ela tende a degradar, né? Favorece a proliferação de micro-organismos. Usem embalagem de papel para cada objeto, para cada suave coletado, tá? Como aqui, essa muito bonitinha, né? Que não é nossa, é americana. Mas as nossas estão entrando num padrão bastante legal também, já, gente? Para cadáver, a gente prefere embalagem plástica. Por quê? Para evitar extravasamento de líquido, né? Porque normalmente a amostra vai ser imediatamente congelada. Então, nesse caso, ok. Pode-se botar no papel, depois num plástico e congelar. Assim, congela numa embalagem sempre externa plástica. Porque o papel, quando a gente bota no congelador, já fizeram esse teste, gente, ele umedece, né? E aí, quando você tira, você não consegue nem ler o que está escrito ali. Então, se você botar num papel externo, numa embalagem externa plástica, aí você põe com uma caneta, né, que não apaga direitinho, ou numa ficha certinha para isso, né, que a gente tem as embalagens corretas, é melhor ainda. Então, caso não seja possível congelamento, você refrigera, né, geladeira, 4 graus, no máximo 2 dias, depois tem que congelar, porque a amostra ela tende a degradar. E garantir a integridade do material genético, evitar a exposição à luz solar, substâncias químicas e outras condições, como calor, né? Como ficar na geladeira eternamente, que favoreçam o crescimento de micro-organismos, tanto umidade quanto calor. Transportar essa amostra biológica, galera. O transporte, eu estou falando aqui até o meu instituto, né? Mas até o instituto onde vai ser feita a análise,
deve ser feito sob baixas temperaturas. Não adianta nada o sujeito congelar a amostra e na hora de levar, ele carregar no bolso, na bolsa na minha bolsa. Vou levar ali o suave, gente, para analisar. Tô carregando aqui na minha bolsa. Ou, pasmem, no porta-luvas do veículo, da viatura, que às vezes acontece, né? Não pode. Tá? Em caixas térmicas, de preferência de material rígido e com gelo reciclável. Vocês sabem por quê? Que eu não devo usar isopor normal e aquele gelo que derrete? Por quê? Porque o uso de isopor e gelo dificulta a limpeza, né? Um isopor, ele entranha aquele líquido. Como é que você vai garantir a descontaminação? Então, esse material aqui é mais fácil, né? E o gelo, esse gelo rígido, né? Esses gelopaques que a gente chama também, são muito mais limpos para você manter gelado, sem aguar a amostra, sem derreter tudo ali, ficar aquela lambança, imagina com sangue, que nojo que vai ficar, né? E vamos falar do nosso último tópico, então, para nós não nos alongarmos muito, mas espero que vocês já estejam aí, ó, espertos na parte de coleta. Cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia, gente? Bom, gente, são procedimentos, né, que foram reforçados por essa lei aqui, a 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Vou apresentar um de Natal pra galera. Ela veio naquele pacote anticrime lá, famoso, do Sérgio Moro, né, e ela modificou o artigo 158 do Código Penal, acrescentando, né, o A, B, C, então tem vários itens aí. Eu ressaltei alguns pra gente entender o que é, né. Então, considera essa cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse, manuseio, a partir do seu reconhecimento até o descarte, certo? E o artigo 158b diz que a cadeia de custódia tem várias etapas. Quais são? Reconhecimento, então você chegou no local, você visualizou, conseguiu reconhecer, seja por olhando, seja por auxílio de luz forense ou reagentes, como o luminol, isolou aquela região. Então, reconheceu o local de crime, isolou, tem vestígios para se coletar. Você fixou, identificou, pode-se usar aquelas plaquinhas, por exemplo, né? 1 vestígio, 2 vestígios, 3 vestígios, risca no chão, faz como você quiser. Mas você tem que fixar para saber a ordem que você vai coletar aquilo ali, né? E aonde você vai coletar. Coletar, propriamente dito, com da forma que eu já expliquei, né? Com instrumentos estéreis, o material adequado, a forma adequada é muito importante para otimizar essa coleta. Acondicionar da forma adequada a embalagem, como eu falei, né? Transportar, não adianta nada você coletar e na hora de transporte você negligenciar isso, né? Que você vai degradar o seu DNA. Receber da forma correta, então assinar, manter a temperatura, processar no laboratório da melhor forma possível, de acordo com o seu tipo de material, né? A gente tem várias formas para extrair DNA, dependendo da fonte do DNA, né? Da fonte do material biológico. Isso a gente não tem como ver aqui, porque é uma infinidade de coisas, é bem bacana, né? A gente entender as diferenças, a gente consegue ver isso no curso, por exemplo, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Tópico de extração. E processamento de material, mas aqui adianto para vocês que tem inúmeras formas de você processar o material, tá? Armazenar da forma adequada e descartar da forma adequada, certo? Ou guardar para sempre, né? Guardar a contraprova, que a gente chama, seguindo a legislação. E essa cadeia de custódia, então, que são esses conjuntos de procedimentos, ela visa garantir o quê? A integridade, que é preservar as características de propriedades originais dos vestígios coletados. Então, garantir que o que eu estou analisando aqui é a mesma coisa que estava no local de crime, tá? O mais próximo possível. Rastreabilidade, garantia de que a prova citada em todas as fases processuais é exatamente aquela que foi originalmente coletada no exame de corpo de delito. Não teve nenhuma adulteração no meio, como o caso do O.J. Simpson lá, a defesa alegou e ninguém tinha como contestar, porque não existiu cadeia de custódia lá, gente. Então não tinha nem como contestar. Se alguém quisesse, tinha câmera mostrando o sujeito que não era da polícia entrando no local, ele podia ter contaminado, ele podia ter, com má fé, né, colocado uma amostra, o detetive enfiando a amostra no bolso, as luvas, né, aquela lambança que eu já expliquei. Como é que vai rastrear alguma coisa ali? Registro documental, isso também não tinha lá, gente. Perguntava-se quantas amostras foram coletadas. Ninguém sabia, né? Quantos spots, né, que a gente chama, ninguém sabia, não tinha o número final. E aí, como é que você vai saber, então, que não foi incluída mais uma do nada no laboratório? Alguém chegou lá, ó, enfia essa amostra aí, ó, do O.J. Simpson para dar o DNA dele? Não tem como saber. Então, assim, ele foi inocentado com toda razão em relação à cadeia de custódia.
Em relação ao mérito do crime, aí cada um tem o seu julgamento, né? Então, esse registro documental ele é importante para o inquérito e para o processo, certo? Considerações finais, gente. Você, perito, reconheça todas as fontes possíveis, tá? A potencialidade de se coletar uma amostra, então, e seus limites. Então, tem amostra que está nitidamente degradada ou não vale a pena coletar. Então, reconheça o que mais pode te dar um retorno, né, para a sua hipótese no local de crime. Coleta não é garantia de obtenção de perfil, já falei para vocês. Você pode ter uma mistura de DNAs, uma degradação de DNA, uma contaminação ou mesmo uma dispersão, que você perca ali as células, né, enfim, do material biológico. Isso a gente tem uma infinidade de assuntos para tratar, não tem como a gente tratar tudo aqui, no curso a gente se aprofunda mais sobre isso, tá? O tempo ele é inimigo do DNA, então, como eu falei, o local de crime, a perícia, quanto antes e for feita, melhor, né? E a primeira perícia é a mais importante de todas. Perícia boa é perícia única. Cuidado com a conclusão, gente. Então, o perito ele não pode pular, que é aquela jump into conclusion, né? A gente não pode pular na conclusão baseado... quem vê cara, né, quem vê a amostra não vê resultado. Então, o sujeito tinha DNA dele dentro do corpo da vítima, no canal vaginal. Foi estupro? Sei. Se foi uma relação consentida. Então, eu, Priscila, vou responder o que está sendo me requisitado ali naquele pedido de exame. A DNA do fulaninho dentro do corpo da vítima? Sim. Não. Se for estupro, é a causa jurídica, né? Criminal, quem vai dizer isso é o delegado, ok? Mais cuidado, né? O delegado ou o juiz, no caso lá, para julgar se ele é culpado ou não, né? Mais cuidado com o seu DNA de toque, é onde você coloca as suas mãozinhas. Gente, nos últimos 10 anos, esse DNA de toque, né? Que é o que a gente solta por aí, tá crescendo, é um boom. Eu arrisco a dizer que é o novo modo de você enxergar a perícia. Esse DNA de toque, porque a nossa sensibilidade ela tá, antigamente não era tão comum, porque é pouco, né, que você deixa de célula ali, mas hoje em dia a nossa sensibilidade está tão grande dos kits, né, de conseguir com pouca amostra conseguir um perfil genético, que qualquer célula que você deixe já serve para te incriminar ou te absolver, né? E, gente, por último, a partir de tudo que a gente viu hoje, né, da discussão do caso O.J. Simpson, respeite todas as etapas da cadeia de custódia, entenda a importância disso, né? É a garantia de um trabalho bem feito, né? Não adianta nada você se esforçar e pecar numa daquelas etapas. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante aqui com essa aula, né? Foi muito bacana passar isso para vocês. Lembrando que foi só uma amostra do que o dia a dia de um perito né? Do que é no laboratório, como é que a gente faz, os nossos métodos de análise. Isso tudo eu não tenho como passar numa aula curta, né, para vocês, mas eu espero ter instigado esse instinto de perícia em cada um aí, lá no âmago de vocês, né? E quem quer ser perito, vale a pena conhecer mais um pouquinho da nossa realidade. Como eu falei, quanto mais vocês tiverem esse conhecimento lá enraizado na cabecinha de vocês, mais fácil vai ser para fazer uma prova, né, para discutir, né, seja daqui a um ano, seja num curto, médio ou longo prazo. Mas se vocês estão pensando em seguir nessa carreira, é legal saber como funciona a profissão de perito. E é incrível, né? Que é incrível, né? Vocês podem me ver aqui falando apaixonadamente, né? E eu falaria horas e horas. Mas pelo nosso limite de tempo, eu vou encerrar aqui, tá? Foi um super prazer estar com vocês aqui hoje. E aí eu deixo agora para o Eduardo seguir e explicar um pouquinho mais para vocês dessa super oportunidade que vai ter nesse curso, né? Que vai estar sendo preparado com muito carinho, tá? Sim, são os detalhes dos detalhes, os bizus, as coisas que podem ser cobradas, as coisas, curiosidades. Então, eu recomendo que quem realmente se interessa por essa área e possa, né, investir nesse curso, faça, porque é bastante interessante, tá? Mas a gente está aí aberto para discussão, para perguntas, e fiquem à vontade para mandar mensagens. Eu gosto muito de interagir com vocês, né? Porque a gente está aprendendo a todo momento, né? É uma troca, nossa vida inteira. E a carreira de ciência é isso, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Seja com colocações, com casos, com perguntas. E no final é só agradecer pelo tempo de vocês e espero vocês, quem sabe, no nosso curso para falar muito mais.
Tá? Um abraço. Muito bem, excelente trabalho da Priscila. Priscila, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por você compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. E eu aprendi pra caramba aqui neste evento e vou aprender muito mais o curso, porque agora chegou a hora, como eu falei lá no primeiro dia. No final aqui do terceiro dia, eu falei para vocês que nós iríamos inaugurar um curso novo do Universo da Biologia Molecular, que é o curso CSI da Vida Real, profissão perito da área de genética forense. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Se você estava aqui neste evento para absorver somente conteúdo gratuito, beleza, aqui acaba para você. Mas se você quiser, você está aqui, quer dar um passo a mais, quer garantir que você tem um conhecimento adequado e eventualmente se tornar um profissional melhor, ter mais material para estudar para um concurso, passar num concurso, se preparar para uma prova ou simplesmente se capacitar na área de genética forense, nesse universo forense relacionado à genética aí, este curso que eu vou apresentar agora é para você. Então fica aí comigo, porque rapidamente eu vou apresentar esse curso novo aqui do Universo da Biologia Molecular, é o CSI da Vida Real, profissão perito em genética forense. Vamos lá, nós estamos falando de um curso que ele vai ser 100% online, ele é todo online, então você não tem aula presencial, você não vai precisar se deslocar, ele sendo online você pode assistir quando você quiser, como você quiser, na velocidade que você quiser, do dispositivo que você quiser, pode assistir ele usando a internet, você pode baixar o conteúdo dele também para assistir, então grandes vantagens de você ter um curso desse aqui online. Você vai receber um certificado ao finalizar o curso de mais ou menos 8 horas. Por que eu falo mais ou menos? Primeiro porque o curso ainda está em produção. Eu vou explicar que ele vai ser lançado aos poucos. A gente vai colocando algumas aulas aí por semana. E aí no total, a Priscila vai falar mais ou menos por 8 horas. Só que existe um material complementar, existe uma cacetada de material que eu vou disponibilizar para vocês que orbitam esse mundo relacionado à genética forense, que você pode assistir para complementar o seu conhecimento. E aí, se você assistir, meu amigo, se você participar dessas aulas complementares que eu vou colocar ali, se você assistir às aulas, essa carga horária aí pode subir para mais de 100 horas. Tem muita coisa, vocês vão entender por quê, mas tem muita coisa que eu vou disponibilizar para você, além dessas 8 horas aqui do curso de perícia, tá? Então ele é feito para todos os níveis de formação, justamente porque tem todo esse material complementar aqui para quem é zerado de conhecimento, não sabe nem a estrutura do DNA, tem material ali para quem quiser aprender sobre a estrutura do DNA e aí está um pouco mais capacitado para entender o que vai ser explicado aqui nesse curso. Vai estar tudo disponível para vocês. É uma aula por semana, na verdade não é uma aula por semana, são algumas aulas por semana. A gente vai tentar colocar aulas ali para gerar um conteúdo de mais ou menos 45 minutos, entre 30 minutos e 1 hora de conteúdo por semana. Por que isso? Porque já faz 3 anos que tem o Universo da Biomol, 2 anos que existe o Clube do DNA, e a gente sabe que o conteúdo nesse tamanho aí por semana é o que o pessoal assiste. Se tiver conteúdo mais longo, a gente fazia conteúdo de 1h30. O pessoal não assistia, 1 hora, assistia, mas tinha muita gente que caía fora. Entre 30 minutos e 1 hora fica legal. É como a gente vai disponibilizar este curso aí para vocês. Então, se você comprar o curso, você vai entrar, acessar a ferramenta, você vai ver lá que não tem todas as aulas. Tem algumas aulas que já estão disponíveis aí para você, mas não tem todas. Por quê? Justamente por isso, porque elas vão ser disponibilizadas aos poucos ao longo das semanas e eu vou avisando vocês por e-mail, tá bom? Para vocês irem degustando aos poucos, poderem estudar, tirar dúvida e assim por diante. Você comprando o curso vai ter acesso a ele por um ano, então você pode ter muito tempo para você assistir todas as aulas, inclusive as aulas complementares, acesso por um ano. E se você quiser, a renovação ela acontece automaticamente. Se você não quiser continuar tendo acesso ao curso e ao material complementar, aí você cancela. É facinho de cancelar, você me manda um e-mail, você pode cancelar na ferramenta ou mandando e-mail para mim, é fácil cancelar e aí você não vai renovar o seu curso. Mas o automático dele, você comprou, automaticamente ele vai, daqui um ano ele vai renovar para você. Certo? Se você não quiser, não tem problema aí nenhum, é fácil de cancelar. Se por acaso tiver uma cobrança, aconteceu, esqueceu de cancelar e cobrou, não tem problema, a gente estorna o dinheiro, não tem dor de cabeça com esse tipo de coisa aqui no Universo da Biomol, fechou? Então pode ficar tranquilo. Como é que está o cronograma do curso, né? Então o cronograma está assim, são 7 módulos, né? 8 módulos contando com a introdução. Eu tirei a introdução daqui porque não faz sentido. Então são 7 módulos tirando a introdução. Começando com o primeiro módulo, Quero Ser o Perito, falando justamente sobre a profissão, para quem que é, por quê, quem pode ser, por onde começar, tá tudo aqui no primeiro módulo. O segundo são os conceitos básicos sobre genética e biologia molecular. Então tem os conceitos sobre biomol, conceitos sobre genética, organização do genoma humano, que é muito importante na identificação humana, né, na área forense. Vamos falar sobre os DNAs repetitivos,
os polimorfismos e mutações. Aí o terceiro módulo a gente vai para a genética forense, então focar mais nos marcadores aqui, utilizados na identificação humana. O cromossomo Y, muito importante, e o DNA mitocondrial também fundamental aqui nessa área. Depois, o quarto módulo é sobre o exame de DNA, as análises de DNA forense, aspectos gerais, uma introdução. Vamos falar sobre os tipos de exame de DNA e os objetivos do exame de DNA. Aí, o quinto módulo é focado aqui no banco de dados genéticos, né, que é fundamental na área forense, na identificação humana forense, isso aqui é fundamental. Vai precisar falar como funciona o banco de dados, como é a legislação pertinente, vai falar de casos emblemáticos. Isso é uma coisa interessante também sobre a Priscila, como ela tem muito conhecimento, trabalhou em vários casos, ela vai permeando o conteúdo técnico aqui com os casos que ela já trabalhou. Depois a gente vai falar do DNA no local de crime, exame pericial em local de crime, amostras biológicas de interesse forense, que são bem diferentes, né? A amostra biológica coletada aí em experimento, em laboratório, coleta e preparo de material biológico e a cadeia de custódia. E aí, para finalizar, o último módulo aqui são as metodologias aplicáveis na identificação humana. Então, extração do DNA, codificação do DNA, reação em cadeia da polimerase voltado para esse ambiente, né? E a eletroforese aqui, principalmente em capilar, para detecção dos fragmentos de DNA amplificados por PCR. Esse é o cronograma. Agora, uma coisa muito importante, você está comprando um curso aqui, vai comprar um curso sobre perícia, sobre o mundo da perícia na genética forense, só que o bônus que você vai ganhar, a quantidade de bônus que você vai ganhar, ela é igualmente ou talvez até mais importante que o próprio curso. Então presta atenção nesses bônus que você vai, nesse bônus específico que você vai ganhar ao comprar esse curso. Ao comprar o curso CSI da vida real, você vai ganhar uma bolsa 100%, uma bolsa de valor de 100% durante um ano para acessar o Clube do DNA. Então você vai ter uma bolsa integral durante um ano do Clube do DNA. E vocês viram, eu falei lá no segundo dia, o Clube do DNA tem muita coisa, tem muita informação ali dentro, tem muita aula e tem vários cursos disponíveis ali para você. Então você comprar esse curso, você vai ganhar como bônus uma bolsa 100%, uma bolsa com 100% do valor da anuidade do Clube do DNA, certo? Então, o seu bônus é nada mais do que isso aí. É só o acesso por um ano ao Clube do DNA. É muita coisa, certo? Então, valoriza esse bônus que eu estou disponibilizando para você e ele tem data para acabar. Eu vou falar para você até quando que você vai ter acesso a esse bônus. Lembrando, né, que o Clube do DNA tem aula toda semana a gente coloca uma aula ali, às vezes ela é gravada, às vezes ela é ao vivo, o pessoal está preferindo a gravação agora, então a gente está colocando aula gravada ali. Então a aula gravada é uma plataforma exclusiva do clube. Tem a gravação das aulas, então se a aula ao vivo, por exemplo, a aula fica gravada para você assistir ao momento que você quiser e ela falei para vocês que tem duração aí de 30 minutos a 1 hora. Tem uma estrutura super organizada, você consegue buscar temas ali dentro de acordo com a sua necessidade. Ah, quero trabalhar, quero entender um pouco mais sobre PCR. Você coloca PCR e vai aparecer as aulas relacionadas a PCR ali. Falei que vocês podem fazer o download das aulas. Você não precisa assistir ela online, você pode baixar na sua casa. Igual você baixa filme no Netflix para assistir numa viagem, um lugar que você não tem internet, você pode baixar as aulas e assistir offline também. Tá? E não só as aulas, você vai baixar, fazer o download das aulas e dos materiais complementares. Então tem apostila, tem aula que tem apostila, todas as aulas têm o PDF dos slides, você pode baixar e trabalhar em cima desse material extra aí também. Emissão de certificado, você vai ter acesso ao certificado de todos os cursos que estão dentro do clube, das aulas que você assistir, as aulas avulsas que você vai assistir. Lá no clube você consegue baixar o certificado automaticamente. Assistiu a aula? Você vai lá num site, certificados.universalbiomol.com e você consegue colocar o seu e-mail ali de cadastro e baixar os certificados referente às aulas que você assistiu ou os cursos que você concluiu, certo? Lá dentro tem muita apostila também, são apostilas do nível dessa que vocês baixaram ou vão baixar, né, que eu disponibilizei hoje aqui. É tudo apostila nesse nível aí com bastante informação, elas são bonitas. Tem tudo ali. E, como eu falei para vocês, tem os cursos completos. Eu falei no segundo dia, né? Mas tem curso de muita coisa aqui. Tem curso de sequenciamento de nova geração, tem curso de como fazer animação no PowerPoint, tem curso de como estudar no exterior, tem curso básico de genética, de desenho de primer. Tem aulas aqui, Masterclass, sobre como passar em concurso, guia geral para concursos, aulas sobre mercado de trabalho, tem formação básica em biologia molecular, PCR, esse curso de PCR em tempo real que eu falei para vocês que é animal, né? Um curso completaço, teórico e prático. Então tem muita coisa lá dentro do clube, tá indo tudo de graça, uma bolsa de estudos que eu estou dando para você durante um ano, para você assistir tudo isso aqui sem pagar nada, você vai pagar só o curso de perito.
E o clube, ele é muito bem avaliado pelos alunos. Não é que eu estou dando isso aqui de bônus para vocês, que é um negócio que vale pouco, não. No clube, ele é muito bem avaliado pelos alunos. Tem muito aluno ali que está ali dentro. Hoje a gente tem por volta de 600 pessoas no clube e ele é muito, muito bem avaliado. As pessoas que estão ali no clube sempre falam muito bem. Eu recebo feedbacks muito positivos e não só recebo, né, como a gente faz pesquisa com os alunos de tempos em tempos. Nessa última pesquisa que a gente fez, recebemos 84 respostas e a pergunta era: você recomendaria, de 0 a 10, quanto você recomendaria o clube para outras pessoas? 95% das pessoas deram nota 9 ou 10 para o clube. Então, assim, o conteúdo que está lá, eu estou falando que é bom, mas eu sou enviesado para falar. Você pode ver com seus próprios olhos e ouvir o que as outras pessoas falaram também. Agora, considerando que você vai comprar o curso aqui, o CSI da Vida Real, profissão perito em genética forense, e vai ganhar o clube, um ano de bolsa no clube do DNA, quanto você acha que vale isso? Quanto que você acha que custa um curso como esse? Eu pensando aqui, né, raciocinando, conversando com o pessoal aqui do Universo da Biomol, eu acho que seria razoável cobrar um preço como uns R$ 1.500 para você ter acesso a um ano a tudo isso daí. Mas eu sei que muita gente que trabalha na nossa área, tem muita gente que está em formação ou início de carreira, não tem condição de pagar um preço como esse num curso. E aí, será que a metade de 1.500 é um valor decente? Será que é um valor aceitável? É um valor super aceitável com tudo isso que vocês têm acesso aí. Mas ainda assim, 750 pode ser muita coisa para muita gente. Será que é metade de 750? Pô, aí tá um valor bom, né? Aí tá um valor aceitável, R$ 375 para você pagar num curso como esse e ter um ano de bolsa no Clube do DNA gratuitamente, 100% da bolsa. Então eu acho que aí tá um valor bom. Mas não esse é o preço do curso ainda, ele é mais barato que isso. Se você comprar o curso até segunda-feira que vem, hoje é quarta-feira, a gravação dessa aula tá na quarta-feira, tá sendo disponível na quarta-feira. No dia 20 de março, que é segunda-feira, às 8 horas, se você comprar o curso até dia 20 de março, às 8 horas da noite, você vai pagar 12 vezes de R$ 29,64, que é um preço muito abaixo do que vale. Não tenha dúvida, eu tenho certeza que você gasta muito mais do que isso aqui por mês comendo um dogão com refrigerante. Aí você não paga nem uma pizza pequena num valor como esse aqui. Um valor como esse aqui por mês. Então assim, se você não consegue comprar uma pizza com esse valor, uma pizza pequena, uma brotinha com esse valor, o que significa isso quando se fala da sua formação profissional? Não é nada mesmo. Porque essa é uma das ideias do Clube do DNA lá atrás, né, quando a gente surgiu com o Clube do DNA e com vários cursos aqui do Universo da Biologia Molecular, a ideia era fazer algo de altíssima qualidade por um menor preço que a gente poderia para conseguir sobreviver, ter uma empresa ainda lucrativa, né? A gente conseguir gerar o conteúdo aqui de altíssima qualidade. Então, se você quiser pagar à vista, ainda fica mais barato, tem o desconto, se eu não me engano, seria equivalente a 2 mensalidades. Se você considerar isso aqui uma mensalidade, né? 12 mensalidades, seria equivalente ao desconto de 2 mensalidades. Então, um desconto aí de R$60 mais ou menos, se eu não me engano. Aí você faz a conta, mas é mais ou menos isso aí. Vai pagar mais barato se pagar à vista. Olha só, uma coisa importante, para todos os cursos que a gente vende aqui, eu sempre dou um período de garantia. Então você que está comprando esse curso agora pode testar todo o conteúdo dele, na verdade o conteúdo do bônus dele, né, que é o Clube do DNA, da sua bolsa, tudo gratuitamente por 7 dias. Você vai lá, testa tudo que está lá, dá para assistir todos aqueles cursos que eu mostrei para você de PCED, coisa de nova geração, as aulas avulsas, tudo que está lá você consegue assistir gratuitamente por 7 dias. Se você gostar do conteúdo, você continua. Se você não gostar, você cancela. E o curso, né, de perícia, ele vai entrando aos poucos. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai disponibilizar algumas aulas ao longo das semanas? Então tem uma semana que vai ter lá 2 aulas, 3 aulas ali mais ou menos. Aí na semana seguinte a gente vai continuar disponibilizando as aulas. Então essa garantia de 7 dias aqui é para você aproveitar todo o bônus relacionado ao curso de perito. E, claro, assistir as aulas que já estão, dentro desses 7 dias, já estão postadas aí para você assistir sobre o curso de perícia. Em relação à forma de pagamento e o nível de segurança, você pode ficar tranquilo. Desde que começou o Universo da Biomol, a gente começou a vender curso, nós nunca, nenhuma vez tivemos problemas com o pagamento de aluno, nenhuma vez. Então você pode confiar no sistema de pagamento, é o sistema da Hotmart, que é uma empresa aí muito conhecida no mercado. Você pode pagar
como você quiser. Tem tanta gente pagar que eu nem sei te falar. Só não consegue pagar em dinheiro, só não consegue entregar o dinheiro mesmo. Mas tudo o resto você consegue. Fazer Pix, cartão de crédito, cartão de débito, cartão caixa, depósito bancário, você pode fazer como você quiser. Você não consegue me dar o dinheiro na mão. Mas o resto, qualquer outra forma, você consegue pagar. Dividir no cartão, você faz do jeito que você achar melhor aí, beleza? E é super seguro, você pode ficar tranquilo. O Universo da Biomol, falei para vocês, é uma empresa formal, ela existe. É uma empresa que emite nota fiscal. Então, se você está assistindo isso aqui e você quiser, por exemplo, tem muito aluno meu que paga os cursos com taxa de bancada, com bolsa, não tem problema nenhum. Você pode pagar tranquilamente e a gente emite a nota fiscal. Se você precisar de algum dado na nota fiscal, por exemplo, o número de processo na FAPESP, ou da CAPES, ou do CNPq, você avisa e a gente coloca o número de processo na nota fiscal para você fazer o seu relatório depois de despesa, certo? Mas pode ficar tranquilo que a gente emite nota fiscal para todos os alunos. Só que, atenção a isso daqui, essa oferta que eu estou mostrando aqui para você, ela é válida somente até segunda-feira, dia 20 de março, às 8 horas da noite. Tá errado aqui, ó, o sentido devia estar ao contrário, a crase, às 20 horas da noite, às 8 horas da noite, certo? Então, se você tiver interesse em comprar esse curso, você tem até segunda-feira que vem para pensar às 8 horas da noite para tomar a sua decisão. Depois disso, já era, tá bom? Não perca a oportunidade, porque é uma oportunidade incrível você ter um curso incrível nessas condições, mas não vai deixar para depois. Beleza? E com isso a gente finaliza o nosso evento gratuito aqui, a inauguração do nosso curso pago também. Eu espero que você tenha gostado muito. Eu acho que sim, porque foi excelente. E eu gostei que estou aqui na organização. Imagine você que está aí assistindo tranquilamente, aí sentadinho no seu sofá, na sua casa. Certo? Eu sou Eduardo Castan, se você quiser, me segue lá. Se ainda não estiver seguindo, vai lá seguir no Instagram, no @Universo da Biomol. Não deixa de se inscrever aqui no canal também, que isso é importante. Se você quiser seguir a Priscila Afonso, vai lá no @perita_DNA. E o curso de perito, importante, o curso de perito eu vou deixar o link aqui nos comentários, no chat, se você estiver vendo no chat ao vivo, ou nos comentários aqui embaixo, na descrição do vídeo também. Vou deixar o comentário fixado, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua matrícula aí, beleza? Mas se você quiser ir buscar lá direto, é www.universodabiomol.com, sem o BR/perito. Aí você vai achar o curso lá também para comprar, beleza? É isso, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo evento. Let's be real, anxiety can foggy all this stuff.